Bem-vindos ao nosso webinar de hoje sobre crédito consignado, tá? Vou passar aqui alguns recadinhos iniciais. Opa! A previsão desse webinar é de mais ou menos 1 hora, tá, pessoal? 45 minutos de conteúdo e a gente vai deixar ali os 15 minutos finais para perguntas e dúvidas, tá? Esse conteúdo vai ser gravado e vocês vão receber esse conteúdo depois direto no e-mail que vocês fizeram a inscrição para o webinar, tá? Os microfones, as câmeras vão ficar desabilitados para a gente conseguir seguir aí com o conteúdo sem interrupções, por isso que a gente vai deixar ali as perguntas para o final, tá? E durante ali o decorrer do conteúdo, eu vou estar ali no chat disponível para vocês, tá? O áudio não está funcionando. Tá? Ricardo sinalizou aqui no chat. Lu, você está me ouvindo? Alguém mais pode sinalizar aí se vocês estão conseguindo Sim, para me mim ouvir? tá normal, Carol. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? O pessoal tá Ok. dando ok, né? Legal. Vou seguir aqui então, pessoal. Seguindo as perguntas, então, eu vou pedir para vocês irem mandando aqui no chat, tá? Eu vou anotando e vou passar para os especialistas responderem na ordem. Mas só para avisá-los, durante o conteúdo, a gente tem uma equipe preparada aqui no chat para já ir respondendo essas dúvidas para vocês aqui no chat, tá? Se de repente a gente não for o suficiente os 15 minutos no final para a Lu ajudar a responder, a nossa equipe está aqui no chat me ajudando, respondendo as dúvidas de vocês, então pode ir mandando aqui no chat. E para quem ficar até o final, no final do conteúdo, a gente vai disponibilizar ali um certificado de participação do conteúdo de hoje, tá? Que é um QR Code, vocês conseguem baixar, fazer o download desse certificado, para depois publicar lá no LinkedIn, onde vocês acharem relevante. Tá, pessoal? Deixa eu seguir aqui. Hoje, a nossa especialista do dia é a Luciana. Queria agradecer aí a presença da Lu e já passar a palavra para ela, tá? Qualquer dúvida, pessoal, gritem para mim aqui no chat que eu estou disponível. Bom evento. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos, de ter disponibilizado esse tempo para ouvir um pouquinho, né, de como está funcionando o crédito consignado dentro do Starsoft. Eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar minha tela, vou fechar a minha imagem. Como a Carol disse, podem ir colocando as perguntas no chat, alguém, né, já vai estar conseguindo responder durante a apresentação e no final, qualquer dúvida que ainda ficar, estarei à disposição. Vou compartilhar minha tela, eu peço a todos que me dêem um ok, se estão visualizando. Carol, você pode me sinalizar se está sendo compartilhado? Estamos vendo, Lu. Ok? Bom, então vamos lá. Eu acho importante, antes de começar essa apresentação, da gente iniciar falando um pouquinho da margem consignável e da remuneração disponível, tá? A margem consignável, o próprio governo, quando o colaborador solicita o empréstimo, ele já faz a checagem, tá? Dos 35% da sua remuneração disponível, que é enviado mensalmente pelas empresas através do e-social, tá? Porém, o que acontece? Essa margem, ele não tem acesso não dá para ser calculada sobre os eventos variáveis, né? Como comissão, então ele tem uma noção, e em cima desse valor, né, ele faz o percentual dos 35% para permitir o empréstimo. Fora isso, cabe à empresa, mensalmente, apurar essa remuneração disponível, tá? E aí o sistema Starsoft, através de um evento de base, que é esse 90-200 que a gente criou, faz esse limite dos 35%, pegando todos os eventos, né? Os eventos que incluem as naturezas de rubrica que são incluídas nesse evento são retiradas, tá, do próprio manual, onde eles já liberaram, né, as naturezas que integram o cálculo da remuneração disponível e as que não integram. Tá? Então, diante dos eventos de base padrão do sistema, nós já fizemos uma checagem dos eventos que possuíam essas naturezas
e adicionamos eles dentro desse evento padrão 90-200, onde é feito esse cálculo da remuneração disponível. Então, o importante é, caso, né, a empresa crie um evento novo e que a natureza de rubrica esteja nessa tabela de valores que integram ou que não integram, tem que lembrar de vir aqui e adicionar este evento novo criado, tá? Que não seja do padrão. Os que são padrão do sistema, nós já adicionamos nesse evento 90-200, para que seja, né, até que eles incluam novas naturezas ou façam qualquer alteração, isso esteja o máximo coerente e correto para não perder esse limite aí dos 35 e não ter problema para a empresa, ok? Falando isso, então, a gente vai iniciar o processo todo da importação da planilha do governo, com outra orientação. Normalmente, baixa-se a planilha do governo e a pessoa acaba abrindo e acaba transformando isso em Excel e acaba gerando alguns problemas com datas. Então, fica como dica, sempre que for abrir a planilha, tentar abrir com WordPad, bloco de notas, para que a visualização seja dessa forma, onde as datas não vão ser transformadas de outra maneira, como água, né? Começa assim, água, barra 2026, né? Então, para não ter problema com as configurações, tá? Quanto às datas, pode ser com traço, pode ser com barra, mas desde que seja sempre numeral, tá? Então, estando nesses formatos, eu fiz aqui para a planilha que eu vou importar agora, ó, alguns exemplos. Mês barra ano sem, né, o ano completo, a data completa, eu fiz com traço, tá? Então, eu abri um exemplo aqui com diversas diferentes configurações da data e que vão ser permitidas a importação, porque o sistema já está tratado para receber de diversas formas, desde que não esteja escrito o nome do mês, ok? Quanto aos bancos, então, por exemplo, quando importa a planilha do governo, ele vem dessa forma, né? Banco do Brasil, ele vem sem o 00 antes do 1, então o sistema já tem toda a tratativa para isso, ok? Então, eu já tenho a minha planilha, já subi ela para a nuvem, né? Acho que vocês, então, peguei ela, já subi, não vou subir de novo para não duplicar a informação. Então, agora a gente vai importar apontamentos em folha, importação do crédito consignado, não vai ser mais necessário a criação, colocar um evento, tá? O evento vai ser criado automaticamente conforme a gente importar a planilha, tá? Por quê? O e-social, para o envio, precisa ser eventos diferentes. E até por questão do limite disponível, então, a gente precisa, e do rateio das parcelas, que vai ser necessário, eu vou mostrar para vocês. Então, vai ser criado no momento da importação um evento para cada contrato. Preciso me preocupar se o colaborador já tiver mais de um contrato? Não precisa, porque não, no momento da importação, o sistema vai fazer a checagem do CPF do colaborador e do número do contrato. Então, quando eu importo a planilha, se aquele número de contrato já estiver, né, cadastrado na base do sistema, ele não vai importar de novo. Ele só vai assumir os novos contratos, tá bom? Posso usar o evento padrão? Posso criar manualmente, se for, né, da vontade do usuário? Não tem problema. Vai funcionar da mesma maneira. Porém, quando for por via importação de planilha, ele vai ser criado um evento novo. Então, nós vamos fazer o processo aqui e eu vou demonstrar para vocês como isso vai acontecer. Então, na minha planilha, eu tenho mês de junho e julho. Então, eu vou fazer uma importação para o mês de junho. Vou pegar aqui a minha planilha. Vou colocar a opção todos, iniciar. E vou
informação importante, quando na planilha houver um banco, né, uma instituição financeira, em que no StarSoft não possua o cadastro desse banco, ele vai ser criado automaticamente, como aconteceu aqui, né? Deixei de exemplo para vocês verem que criou o banco C6, porque tinha na planilha e eu ainda não tinha esse banco no meu sistema. Então, ele vai ser criado automaticamente e no log aqui da operação, ele vai informar a criação desse cadastro. Vou repetir novamente para julho, porque eu coloquei mês de junho e para outro colaborador mês de julho, para a gente ter as duas situações. Então, preciso modificar a planilha e lá excluir o de julho? Não. Eu vou fazer a operação duas vezes, ele vai importar agora os que são mês de julho. Se houvesse mês de agosto junto, era só refazer o mesmo processo, ok? Feito isso, a gente vai consultar a tela do crédito consignado. Então, aqui, ele criou para mim, tá? O colaborador LS 067, 68 e 69, que era o que constava na minha planilha. E como vocês podem ver, nos eventos, tá? Eu deixei até um aqui que eu fiz manualmente, cadastrei manualmente, usando eventos padrões do sistema, né? E os que a gente acabou de importar. Então, ele vai criar um evento de código aleatório. Na descrição, o que ficou muito interessante. Na descrição, ele vai criar um texto padrão e já incluir o número do contrato, tá? Então, quando a gente gerar o Olerite para o colaborador, além do número da parcela, ele também já vai visualizar no próprio Olerite qual o contrato, né? Ah, a parcela 1 do contrato tal, tá? Então, parcela de 314, debitado do contrato tal, vai aparecer no lerite para ele. Então, todas as informações foram importadas, ele já vai vir com status de aprovado e o flag, que é muito importante para a operação, para essa questão do crédito do governo, essa opção estar selecionada. Então, quando for fazer lançamentos de forma manual, lembrar sempre de selecionar essa opção, ok? Bom, tendo em vista a importação, a gente pode passar agora para os cálculos da folha mesmo, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou começar com a folha de junho, como exemplo, e a gente vai trabalhar com o cálculo quinzenal, tá? E o mensal, para a gente verificar como funciona a provisão no cálculo mensal e o descarrego, né, dessa informação no cálculo no quinzenal e o descarrego da informação no cálculo mensal. Então, vou colocar aqui, começando em junho. Então, vou solicitar o meu quinzenal. Vou solicitar já os 3 colaboradores. Ok, cálculo efetuado com sucesso. E já vou antecipar e fazer o mensal para a gente ver o reflexo disso de uma só vez. Vou lá consultar a ficha financeira. Vou deixar os 3 abertos aqui na tela. Bom, então, consultando aqui, mês de junho, tá? Então, no cálculo quinzenal, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar
o total das parcelas. Eu vou abrir a planilha aqui, para a gente ficar mais fácil ir visualizando o valor das parcelas. Então, ó, colaborador o 67. Então, ele tem um total de parcelas. Deixa eu só habilitar aqui. Tá? Então, ele tem essas três parcelas: 314,58, 746,67 e 626,05. O que que ele vai fazer na verdade, em junho ele tem só duas, tá? Perdão, corrigindo a minha informação. A gente ainda está em junho. Então, ele tem um total de 1.061,25 de parcela. O que que ele vai fazer no quinzenal? Ele vai jogar uma provisão de 40% em cima do valor das parcelas, tá? Então, ele vai trazer 424,50 e mais, né, os 40% lá do adiantamento salarial, que isso já ocorre. Ah, o adiantamento do meu colaborador, na verdade, a minha empresa trabalha com 35%. Então, por exemplo, eu fiz aqui o colaborador 0,69, que no caso dele é 35. Só que a parcela dele só começa em julho, tá? Então, lá em julho a gente vai ver o reflexo. Porém, vai ser a mesma coisa, só que calculado com 35% e não 40%. Quando chegar lá, nós vamos verificar isso. Então, eu quis dar um exemplo de que eu importei a planilha de junho, né, junho e julho juntas, então não vai calcular, tá? Para o que não tiver, nem descarregar no mensal, tá bom? Para os que tiverem, aqui para o 67. Então, quando chegar no mensal, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a devolução da provisão, tá? Exatamente o valor que foi provisionado, e vai jogar o desconto das parcelas. Olha, apresentando o evento criado, o número de contrato, o número da parcela, e aí entra a questão da remuneração disponível, né? Que a gente falou logo no início. Então, vamos visualizar aqui o evento 90-200, tá? O que ele vai apresentar aqui para a gente? A composição de base. Então, em cima do valor de 3.146,84, ele vai fazer vezes 35% e vai te dar a remuneração disponível. Aí, o que que o sistema vai fazer? Vai fazer a leitura do total das parcelas. A somatória das minhas parcelas é menor que a remuneração disponível? Nesse caso é. Então, ele vai debitar o valor integral da parcela, tá? E não vai gerar o evento de insuficiência de saldo, ok? Também fiz aqui para o outro colaborador, tá? Nesse caso aqui, inclusive, ele tem a provisão, né, da parcela dele de junho e julho. E depois aqui também, ó, não gerou insuficiência, o valor dele disponível era 2.400, a parcela dele é menor que isso, porque é só 336, na verdade tem uma parcela só, então não vai gerar insuficiência, no mensal vai descarregar o valor total da parcela e devolver o que foi provisionado, ok? Então, agora eu vou partir para o cálculo de julho, porque aí eu vou ter um exemplo do que vai acontecer quando gerar insuficiência de saldo para vocês. Trabalhar com quinzenal também e mensal, tá?
Então, agora, vamos para julho, que a gente começa a ter uma situação mais interessante, porque ele já introduziu mais um empréstimo, né? Então, 2 empréstimos começariam em junho, e ele já entrou com um terceiro empréstimo, gerando, assim, uma questão de insuficiência de saldo, tá? Do valor. Então, agora, o valor dele passa a ser 1.687 de parcela, eu provisiono, né? O mesmo critério já utilizado em julho, então 40% do valor na provisão. Quando chegar no mensal, vou fazer essa devolução e vou apurar, de fato, o valor a ser descontado, tá? Então, como que vai funcionar? Ele vai fazer um rateio das parcelas. Ah, mas eu não posso pegar do contrato mais antigo, né, e debitar primeiro ele, enfim. De acordo com o manual, ele diz, e das próprias regras para a informação disso do E-Social, diz que a gente já tem que fazer o desconto e informar esse desconto no mês subsequente à parcela, tá? Então, nós vamos trabalhar com rateio entre as parcelas para que todas possam ter esse repasse. E de qual maneira que vai ser feito isso no sistema, tá? Então, após calcular a remuneração disponível, tá? Então, eu estou aqui com os 1.101,39 e me gerou uma insuficiência de 585, que esse valor fica sob responsabilidade do colaborador, tá? Em procurar o banco para acerto desse saldo que não foi possível a empresa descontar do salário dele, porque a empresa não pode, né, descontar mais que 35%. Então, a somatória dos 2 eventos dá o total da parcela. Porém, o rateio vai ser feito sob a remuneração disponível. Então, como que vai funcionar? Então, eu vou pegar lá a minha parcela de 314,58, eu vou dividir ela pelo total das parcelas, então, os 1.687,30, que é a somatória das 3 parcelas que esse colaborador tem, e vou multiplicar por essa remuneração disponível, 1.101,39, tá? Sendo assim, ele vai lançar um rateio para né, para esse contrato de 205,34. E assim sucessivamente com os demais, tá? Então, a fórmula aí de cálculo seria o valor da parcela dividido pelo total das parcelas vezes a remuneração disponível, que é o evento 90.200. Tá? Dessa forma, vai ser, né, descontado um pouquinho de cada contrato repassado, né, um pouco de cada contrato, e o colaborador tem que ficar responsável em procurar o banco para liquidar o saldo. No Olerite, quando visualizarmos essa informação, de acordo com o próprio manual, a empresa tem que informar que não houve o desconto integral da parcela, tá? Então, quando a gente emitir o Olerite para um mês que tem essa insuficiência, ó, então, no Olerite vai ser apresentado, né, número do contrato e parcela, o valor rateado e a informação, tá, de atenção ao trabalhador, conforme regra do manual. Então, o colaborador viu essa informação no Olerite dele, ele tem que se responsabilizar em procurar a instituição financeira para liquidação do saldo da parcela, ok? Para o colaborador que não teve insuficiência de saldo, o Olerite não vai sair com essa parcela, tá? Vai ser debitado integral o aviso, né? O comunicado, o alerta sobre a insuficiência não vai ser apresentado, ok? Então, esse é um caso, né, de provisão no quinzenal e como que ele vai ser tratado no mensal
e como vai funcionar o rateio. A questão do rateio, ele vai funcionar, inclusive, na mesma forma na rescisão, que nós vamos ver. Aí, quando eu não trabalho com apuração, não pago adiantamento, a minha empresa só trabalha com mensal. Então, o que vai acontecer? Se no mês tiver insuficiência, vai ser feito o rateio, né, direto no mensal, só não vai ter a devolução da provisão, tá? Então, ele vai debitar as parcelas e fazer o rateio como foi feito neste caso, ok? Bom, agora eu queria mostrar um exemplo para vocês de férias, tá? Então, eu cadastrei as férias para esse meu colaborador que eu vou usar aqui de exemplo. Vou sempre trabalhar, dei prioridade em trabalhar com esse do rateio, para ficar bem claro, né, essa situação de mais de uma parcela, porque o governo pode conceder até 9 empréstimos, né, limitado aos 35% iniciais visto por eles no momento do empréstimo. Então, vou dar preferência em trabalhar com essa situação aqui para a gente. Então, cadastrei aqui as férias dele, tá? Para 10 dias aqui em agosto, e vou calcular o meu mês de agosto. Então, vou calcular as minhas férias. E já vou calcular o mensal para a gente visualizar. Bom, então nas férias, o que ele vai fazer para lançar a provisão, tá? Ele vai pegar o valor total das parcelas do empréstimo, então aqui no caso, né, desse colaborador, a gente está trabalhando com um valor de 1.687,30, tá? Que são essas 3 parcelas, e ele vai dividir por 31, no meu caso aqui do meu parâmetro, tá? Vezes 10 dias. Então, ele vai fazer a mesma proporção que faz do cálculo das férias, tá? Ele vai dividir por 31 e multiplicar pelos dias de férias e vai lançar como provisão. Quando for feito o cálculo do mensal, onde descarrega as férias e vai ser feita a apuração das parcelas, ele vai devolver esse valor provisionado e vai fazer o cálculo novamente das parcelas. Pode até observar que os valores agora, ó, são diferentes. Por que são diferentes? Porque o valor da remuneração disponível, né, devido às verbas das férias, alterou. Então, de 1.101, que era no mês passado, passou a ser 1.231. Então, eu já consigo repassar uma parcela um pouco maior. E aí, ele seguiu o mesmo critério, né? Vamos de novo aqui fazer. Então, 314,58 dividido por 1.687,30, nesse caso, vezes 1.231,22, nós temos aqui o valor do desconto de 229,55, tá? E a totalização dessas 3 parcelas sempre vai dar o valor da remuneração disponível, tá? E a somatória da remuneração com a insuficiência é o total das parcelas, ok? Então, se eu emitir, né, o holerite referente às férias, ele vai me demonstrar a provisão e no mensal toda a tratativa das parcelas rateadas. Vou realizar isso. Então, o de férias, tá? Com a provisão, sem a mensagem, né, de insuficiência, porque a gente está falando de férias e só de provisão, e o mensal com todas as parcelas e a informação, tá?
Diante dos cálculos, né? Então, a gente fez o quinzenal, a provisão do quinzenal, a gente fez nas férias. Então, eu queria mostrar o reflexo disso no S1210, no 1200, perdão. Então, vou gerar o periódico aqui desse mês de agosto, para a gente visualizar as tags, né, com a instituição, com os eventos criados automaticamente. Na sequência, eu já vou mostrar para vocês onde esses eventos vão ficar disponibilizados no caso de uma necessidade de manutenção. Consultando aqui o nosso 067. Tá, ó. Então, nós teremos, né, o da parcela, então foi feito o rateio, tá vendo? Então, são 3 parcelas, né, com a instituição financeira, o número do contrato, ó, então, um contrato, né, o segundo contrato e o terceiro contrato, de acordo com a ficha financeira, tá? Porque é importante que, se eu descontei um valor, eu tenho que informar exatamente esse valor para o E-Social, até por conta do repasse da informação, né? Para o banco saber que foi descontado tanto, então, essa diferença o colaborador tem que ir atrás, tá bom? Então, os eventos vão ser gerados de acordo com o rateio e do que tiver apresentado na ficha financeira. Esses eventos criados, eles vão ficar disponíveis, tá? Aqui na pesquisa, quando a gente entra em evento, a pesquisa padrão traz todos os eventos padrão. Esses eventos criados, eles vão ficar disponíveis aqui, em eventos de históricos, tá? Então, quando você visualizar esse eventos de histórico, todos os eventos criados estarão disponíveis aqui, exatamente da forma que, né, com o número de contrato, tudo certinho, tá? Então, se porventura, né, precisar de alguma manutenção, por aqui que vocês vão ter acesso a esse evento. Esse evento, ele não é possível utilizar em nenhuma outra operação, tá? Então, ele não vai aparecer nas pesquisas de eventos, né? Quando, vou fazer um lançamento, vou fazer um apontamento manual. Esse evento, ele não vai estar disponível. Ele é só para essa operação, tá? Então, ele é só para o cálculo da folha, né, da rescisão, ok? Então, agora, vamos seguir para o último passo, que é o caso da rescisão, tá? Então, quando vou gerar a rescisão desse colaborador, que tem o rateio também, gerar a rescisão dele com data de hoje. Minha tela para poder visualizar os valores. Bom, olha, aí na rescisão há ainda uma diferença, né, em relação aos descontos que estavam sendo executados. Por quê? Porque quando chega na rescisão, as verbas, né, para cálculo da remuneração disponível já alterou. Então, tem algumas verbas que entram, né, de todas as verbas pagas e outras não. Então, foi refeito o cálculo, que agora o disponível dele passa a ser 1.649,62. Então, toda aquela proporcionalidade é feita, né, multiplicando o valor pela remuneração disponível. Então, sendo assim, os valores das parcelas também modificam, tá? O que é muito importante lembrar no caso da rescisão, quando tem o empréstimo consignado do governo. Diferente de um empréstimo comum,
tá, pessoal? Eu não preciso informar lá na tela do crédito consignado o percentual de desconto, porque, de acordo com o próprio manual, eu só posso trabalhar com as parcelas do mês, tá? Eu não posso trabalhar com parcelas futuras vincendas, tá? Então, jamais eu posso pegar o saldo do contrato e, né, fazer um desconto, por exemplo, de 35% do valor, tá? Então, é diferente a regra do empréstimo comum. Ele só vai trabalhar, de fato, com as parcelas do mês, tá bom? Então, aí, nesse caso, ele fez o rateio, você vê que agora chega até bem próximo, né, aos valores totais das parcelas, devido ao limite da remuneração disponível, e também vai fazer a proporcionalidade. Então, quando a gente gerar o holerite, desculpa, vou mostrar primeiro o TRCT, uma informação muito importante. Lembrem-se que, para aparecer, né, para o TRCT bater, o que os valores estejam corretos, né, entre vencimentos e descontos, tem que lembrar de, na configuração do TRCT, ir lá e adicionar esses eventos, tá? Né? Hoje, a maioria já tem como base lá na configuração os eventos padrão. Porém, como esses eventos serão criados automaticamente, tem que lembrar de, na hora da emissão do TRCT, e incluir esses eventos para que os valores sejam demonstrados corretamente. Eu vou demonstrar aqui para vocês, nesse momento, que no TRCT, também, quando há insuficiência de saldo, que é esse caso, também tem que sair a mensagem, como vocês podem ver aqui no final, tá? A mensagem da insuficiência, para que o colaborador assine o TRCT, né? Caso ele não receba um holerite da rescisão, receba só o TRCT, ele tem que estar ciente de que ainda assim ele tem que procurar a instituição financeira, ou para um repasse desse contrato para um novo contrato de trabalho, tal, que é permitido. Se ele já tiver com outro emprego, né, no caso de pedido de demissão, ou que foi uma demissão sem justa causa, devido a um acordo entre as partes, e ele já tem outro emprego, então ele pode procurar a instituição para fazer essa transferência, tá, do contrato para outra empresa, e aí é a outra empresa que vai seguir, né, com as regras, ou ir na instituição financeira refazer o contrato, enfim, fica a parte da empresa é comunicar o colaborador da insuficiência na rescisão, tá? Então, se eu tirar o lerite da rescisão, também vai ser demonstrado a mesma informação, tá? Então, vou só gerar aqui o da rescisão. Opa, peraí, que eu estou no local errado. A ficha. Tá? Então, ele vai sair todas as verbas, né? Todo os 3 contratos, né? Com os valores lá conforme rateio, e também vai sair a informação. E no 2299, as parcelas também, né? Vão ser demonstradas de acordo com a rescisão, né? Com a ficha da rescisão, com os valores devidamente descontados, tá? Então, vamos gerar aqui o 2299. Ó, então, os 3 contratos, né, com as suas devidas instituições financeiras, com o número de contrato e o valor das parcelas
descontadas na rescisão. Ok? Pessoal, acho que é isso, Carol. Se tiver alguma pergunta, acho que já podemos começar. Lu, Hum? temos algumas perguntas no chat, tá? Tá, Só um minutinho que eu vou passar aqui. Eu vou passar para você as últimas, então, tá? tá, Porque a equipe aos poucos estão respondendo aqui pela ordem. tá. Então, a última aqui é a do, vamos ver, Ricardo Sila. Para cada novo empréstimo importado, terei que enviar um novo S1010? Sim, boa pergunta. Toda vez, tá? Todo mês, né? Então, assim, a gente orienta a criar como praxe, vamos dizer, como rotina, né? Todo mês enviar, porque toda vez que informar, né, criar um evento novo tem que ser enviado sim, tá? Então, eles vão ficar disponíveis. Deixa eu até gerar aqui. Meu 10, 10. Deixa eu achar eles aqui, deixa eu pegar colocar uma letra aqui. Tá vendo? Então, ele vai sempre aparecer aqui, tá? E aí tem, antes de enviar, né, o e-social com as informações do 1200 ou da rescisão, né? Vamos supor que o cara contratou, inclusive no próprio mês, né? Ele acabou de contratar um empréstimo e foi demitido. De certa forma, você importou e gerou o evento. Então, também tem que ser, né? Sempre vir aqui e enviar o 1010 antes de enviar o e-social, tá? Para que não volte, né? O log falando que não possui aquele evento, né? A informação do evento, tá? Então, isso também, igual a colocar no TRCT, né? O evento novo, também tem que ser feito esse envio toda vez que criar novos eventos. Legal, Lu, vamos aqui com a próxima dúvida. Como esses eventos gerados são contabilizados? É uma dúvida aqui do Emiliano da Globofarm. Eu vou pedir para o Emiliano, Carol, se puder, mandar para a gente a dúvida dele exatamente em relação, né, à parte contábil, porque, no geral, ele vai seguir a contabilização igual de um evento padrão do sistema, tá? Mas se a dúvida for algo diferente disso, tá? Porque ele segue o mesmo procedimento. Se tiver alguma dúvida diferente disso, para ele enviar para a gente e a gente analisa direitinho e depois dá essa resposta com mais precisão para ele. Mas, a princípio, funciona como um evento padrão, tá? Ele vai seguir os mesmos critérios. Legal. Emiliano, então, qualquer coisa você detalha melhor aqui no chat que a gente se compromete a responder depois, tá? Se a dúvida não foi respondida. Vamos lá para a próxima, Lu. Da Bruna Mello. Somente será necessário gerar o evento de provisão se o lançamento do empréstimo for manual? Não, a provisão tem que ser gerada a partir do momento do que tem o empréstimo. Tem o empréstimo, a empresa trabalha, né, com o quinzenal ou vai ter as férias, tem que fazer a provisão. Tá? É orientação de acordo com o manual mesmo, fazer essa provisão para o colaborador. Legal, Bruna. Se a dúvida foi sanada, você responde aqui no chat para a gente, tá? Por favor. Próxima dúvida, Lu, da Sofia Fernandes. Podemos importar os cadastros para o sistema e alterar manualmente os eventos para o nosso evento padrão que utilizamos? Pode sim. Você pode, como a importação, né? Claro, é muito mais simples você fazer a importação da planilha, porque já te traz quase tudo. Depois de importado, você entra lá, procura o colaborador e altera o evento, sem problema nenhum. Altera antes, né, da utilização, já faz isso no momento. Importei, já vou lá e faço essa alteração manual. Pode ser feito também.
sem problemas. Legal. Lembrando, só uma ressalva, lembrando que para o crédito do governo tem que trabalhar com eventos distintos, para que toda a questão de limitação, né, da remuneração disponível para desconto seja feita corretamente e que o e-social seja gerado corretamente, tá? Então, eu não posso, por exemplo, repetir, né, o evento para 2 contratos que sejam do crédito do governo. Tá? Na ficha financeira, em teoria, isso vai ficar bom, mas para o e-social vai ficar errado. Então, a orientação, tá, da Starsoft pode sim, você importa a planilha, vai criar os eventos, você altera a tela do e-consignado e coloca os seus eventos padrão, né, os eventos lá que você criou para empréstimo. Mas um diferente para cada contrato, tá? Cada contrato tem que ter um evento diferente para que toda a funcionalidade ocorra da maneira correta. Legal, Lu, obrigada. Próxima dúvida aqui da Bruna Mello. A informação de insuficiência de saldo será gerada em qualquer modelo de Olerite? Não, só no Olerite esse A4 2 vias, tá? E no portal tem o mesmo reflexo, tá? Quem utiliza, né, dos clientes que estão presentes, quem utiliza o portal RH, quando o colaborador for extrair, essas mesmas informações, tá? São visualizadas também no portal, tá bom? Mas no formulário, nesse Olerite A4 2 vias, que é o mais utilizado, é o que está disponível essa informação. Legal, Lu. Próxima dúvida da Edivânia Aparecida Aguiar. Quando eu importo os empréstimos do próximo mês, cujos descontos só será realizado na próxima competência, o sistema está descontando na folha do mês atual. Como proceder nesse caso? Olha, normalmente ele só vai descontar a partir da competência início aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar, né, o que precisa dar uma olhada, uma conferida, né? Quando você importa a planilha, o que ele trabalha com esse primeiro desconto. Tanto é que aqui, durante a própria apresentação, vocês viram que eu calculei os 3 colaboradores e a colaboradora que só começava em julho, ela não calculou em junho. Mesmo eu tendo calculado ela e já estando cadastrado aqui o empréstimo dela, que começaria só em julho. Tá? Então, tem que ver se esta informação aqui não está errada na tela do crédito consignado, tá? É sempre bom, depois que importa a planilha, dar uma checada, né? Numa dessa, importou uma planilha que tenha um empréstimo lá que o cara pegou antes e a empresa, por exemplo, não tinha essa informação, tem que tomar muito cuidado, tá? Mas só vai calcular na folha se isso aqui, esse primeiro desconto, tiver o mês da folha que você está calculando. Senão vai ocorrer igual eu acabei de demonstrar, né? Como só começava em julho, só calculou em julho, em junho não calculou, tá? Qualquer problema com Divane, se isso. você puder sinalizar aqui no chat, tá? Sim. Ó, a Edivane, Lu, tá me ouvindo? Oi, tô sim. Desculpa, é que a minha internet. Um complemento aqui da Edivane, tá? Estou alterando para empréstimo não aprovado para poder calcular a folha. Caso contrário, está descontando mesmo na atual. Tá, então se checar a data de início, data fim, o primeiro desconto, tudo direitinho, e tiver acontecendo isso na sua base, eu peço a gentileza de procurar nosso suporte para que a gente analise, né, direitinho o que pode estar acontecendo aí nessa situação, se é alguma coisa específica aí no seu caso, tá? Peço a gentileza de qualquer coisa procurar nosso suporte para a gente analisar melhor essa situação específica sua. Legal, Lu. Agora eu vou passar aqui algumas dúvidas da Thalita Fernandes, tá? Ela mandou uma mensagem com 3 dúvidas. Vamos para a primeira. Sobre os contratos que já foram cadastrados.
o sistema irá desconsiderar na importação ou irá ajustar conforme essa atualização? Não, ele mantém o que já está. No momento da importação, ele faz a leitura do CPF, do colaborador e do contrato. Então, vamos supor, se o mês que vem eu for importar uma planilha que contém exatamente, né, o número do contrato 775.212.025, ele não vai importar e não vai alterar nada do cadastro que já está na base. Mesmo porque esse cadastro já pode ter sido utilizado em cálculos, né? Você já gerou essa informação, já enviou para o E-Social, então ele não vai alterar nada existente na base e simplesmente não vai criar novamente, porque ele já viu que já tem ele no sistema. Legal, Lu. A Segunda dúvida, alteração Thalita. só vai ser feita se alterar manualmente, entendeu? Fora a alteração manual, pela rotina de importação, nada é alterado. Legal. Thalita, se você pudesse só finalizar, se a primeira dúvida aqui foi esclarecida. Lu, vamos para a segunda da Thalita. Uhum. Sobre esses eventos que são criados para o contrato, tem que enviar para o E-Social? Eles Sim. são criados e vinculados automaticamente ao evento do E-Consignado? Vamos por partes, vamos para a primeira dúvida. Sobre esses eventos que são criados para o contrato, tem que enviar para o E-Social? Sim, tem que fazer o envio do S1010. Como qualquer novo evento que você cria manualmente, esses que são criados de forma automática, ele já vai, né, gerar lá na tela de monitoramento, e antes de enviar a informação da ficha financeira, você tem que fazer o envio dessas rubricas, desses eventos para o E-Social, sim. Legal, acho então que já que respondeu a segunda. E eles são criados e vinculados automaticamente ao evento do E-Consignado? É que ele é o evento, né? Então, eu não entendi muito bem essa pergunta. Ele já é um evento. Ele não vai ser. Eu não entendi. Se ela quer dizer, por exemplo, ele vai ser vinculado ao evento padrão que tem no sistema? Não, não vai, porque ele é um evento novo, tá? Ele vai ser Tá. considerado e-consignado a partir do momento que ele estiver com esse flag aqui e que isso ocorre automaticamente na importação. Então, a partir do momento que ele tem esse flag, ele é considerado um e-consignado, crédito do governo, né? Que entra nesse rito todo que a gente apresentou aqui hoje. Tá, Espero ter legal. sanado, se não, pede para ela Qualquer explicar coisa, um pouco Thalita, melhor. grita aqui para a gente no chat, tá? Tá. A terceira dúvida aqui da Thalita, Lu. Na TCT e no Olerite dos que já estavam cadastrados, perdão, não estava aparecendo esses avisos. Só vai aparecer se for por importação? Não, ele aparece mesmo com os eventos manual e lançado aqui manualmente, tá? O que acontece é que esse aviso ele só aparece quando tem mesmo a insuficiência de saldo, tá? Quando não tem, o aviso não vai aparecer. Então, precisaria, né, ver o caso dela, qual que é o valor que está descontando, se está gerando o evento, a notificação está ligada à geração daquele evento de insuficiência, tá? Então, se tem o evento de insuficiência, gera mensagem. Se não tem, não vai gerar mesmo essa mensagem, tá? Tanto no TRCT quanto no Lerite. Legal, Lu. Próxima dúvida da Gabriela, Gabriela Lins. E o passado? E que já está cadastrado, como faremos? O passado permanece da mesma maneira, tá? Tá cadastrado, usou o evento padrão, criou eventos novos, sem problema nenhum. A partir do momento que você importou a planilha, o contrato, ele é sempre o mesmo, tá? Quando você digitou manualmente, de qualquer forma, você pegou essa informação para digitar. Então, você digitou o contrato manualmente. Quando você tentar fazer uma importação e coincidir o contrato, ele não vai importar e os processos dentro do sistema de cálculo, essa informação de insuficiência, o limite, desde que o evento criado esteja com a natureza 9253, tá? Que é o
que é o DIE consignado, e que aqui dentro da tela esteja esse flag selecionado, o passado, que foi feito manualmente, não tem problema, tá? Eu posso, inclusive, igual aqui nesse caso que eu deixei de exemplo, eu cadastrei esse manual e hoje eu vim e fiz essa importação. Quando eu calcular minha folha de setembro, todos eles vão entrar no cálculo e nas mesmas regras, tá? Independente de se foi feito manual, né, de se já estava na base ou se foi feito por importação, tá? Não muda nada a rotina, a orientação é só para que, se houver evento igual e for consignado, vocês criem eventos diferentes e façam essa alteração para que as informações, né, de limite sejam calculadas corretamente, para que as parcelas sejam geradas no XML do 1200 corretamente. Tá? Então, a única orientação é essa, mas o que já está na base, que já, né, que está com evento diferente, tudo certinho, não precisem se preocupar, tá? A única coisa que a facilidade agora é que vocês não precisam mais criar eventos manual, né? Então, como hoje é possível o cara pegar até 9 empréstimos, imagina uma empresa, né? Aí com, sei lá, 1.000, 2.000 colaboradores, ter que ficar criando, né? Tá bom que você pode criar lá um limite de 10 eventos e usar para cada colaborador, mas ficaria assim uma manutenção muito grande, né, para os nossos clientes. Então, pensando nisso, o presente, né, agora, né, a partir desta versão, já cria-se automático. Aliás, eu acho que a criação automática, eu acho que na versão passada já estava funcionando, mas dessa versão 09, né, que vai sair para frente, com certeza já está disponível para facilitar mesmo, né, para os clientes não precisar ficar se preocupando com essa criação de evento. Legal, Mas o Lu, vamos aí passado segue da mesma maneira. Legal. Vamos para a última pergunta, que já deu ali o nosso tempo. Aí, só reforçando aqui, tá, pessoal? Todas as dúvidas serão respondidas, tá? A gente se compromete a responder ali ao longo das próximas semanas por e-mail, tá? As perguntas enviadas aqui no chat que a gente não conseguiu responder hoje ainda. A última dúvida do dia, Lu, é a do Dinete. Para cada novo contrato, vai ser gerado um novo evento? Sim. Sim, porque justamente ele faz a leitura. É um contrato novo, então eu preciso de um novo evento, para não coincidir com o evento de outro contrato que já existe e conseguir fazer os cálculos todos corretos. Então, cada contrato para o colaborador, que nem aqui no meu caso, né? A Laís, ó, esse é um contrato, criou um evento, né? Chegou outro contrato, ele criou outro evento, tá? Justamente para ficar diferenciado, né? Aquele evento é relativo àquele contrato, tá? E não duplicar, né? Não ter risco de duplicar eventos. Legal. Dinete, você só me sinaliza que se foi respondido, tá, pessoal? E as outras a gente vai responder aí ao longo dos próximos dias. Eu agradeço aí a participação de todos. Ah, perdão, gente, eu vou só compartilhar aqui o certificado de participação, tá? Caso vocês queiram fazer aí o download para publicar nas redes sociais. Agradeço imensamente a participação de todos, tá? Só lembrando que o conteúdo vai ser enviado no e-mail que foi cadastrado, tá? Para participação do webinar, a gravação vai ser enviada e o conteúdo de todas as perguntas aqui no chat que a gente vai compilar provavelmente ali no PDF também vai ser enviado no e-mail que foi cadastrado para participar daqui do webinar, tá, pessoal? Se alguém aí não tiver mais nenhuma dúvida mais gritante aqui, a gente vai encerrar aqui o evento de hoje. Vocês só me sinalizam se vocês estão conseguindo visualizar a tela aqui com o QR Code do certificado, pessoal? Para mim, tá aparecendo, Carol. Combinado. Tivemos diversas perguntas, eu sei que a gente não conseguiu responder todos, tá? Mas aí ao longo dos próximos dias a gente se compromete a enviar tudo por e-mail. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lu, se você quiser ir dar o tchau final para o pessoal. Pessoal, agradeço a participação de todos, tá? Pela paciência, né? Pelo tempo dedicado. Um bom final de semana a todos e em breve a gente
manda a resposta, tá? Das perguntas que não foram sanadas ainda, tá bom? Muito obrigada. É isso. Obrigado, Débora, Carol. paz, eu vi que você está ali com um ponto de interrogação. Pode deixar que a gente vai respondê-la, tá, Débora? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.